Nesse vídeo, vamos ver como resolver o problema de achar a subsequência comum mais longa em uma string. A subsequência repetida mais longa. Esse problema ele é uma variação do problema de encontrar a subsequência comum mais longa entre duas strings que a gente já viu em um outro vídeo. O link para esse vídeo está na tela e vai estar nos comentários também. A ideia da subsequência comum mais longa a gente tem duas strings e a gente quer achar a sequência de caracteres. Você vê que eles não precisam de ser contínuos, né? Eles só precisam de estar na mesma ordem entre as duas strings. Nesse problema que a gente vai tratar nesse vídeo, a gente vai pegar uma string e comparar com ela mesma, e a ideia é achar duas sequências iguais na mesma string, mas que onde os caracteres não tenham os caracteres iguais não tenham os mesmos índices. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Para aquele exemplo daquela string que a gente tinha mostrado, o que a gente quer achar é essa relação, né? Onde o primeiro A da primeira string, ele corresponde ao terceiro A da string que está embaixo, né? Que é a mesma, e a gente vai fazer esse match entre elas. Então, a ideia, né? Se você não lembra como é o método para achar a subsequência comum mais longa, eu sugiro dar uma olhada no vídeo primeiro, no vídeo que eu já tinha mencionado antes, né? Para você relembrar, porque basicamente o que a gente tem que fazer nesse caso para resolver esse problema é que ao invés da gente usar duas strings, né, que é o que eu estou representando aí no slide, como xy, o que a gente vai fazer é chamar o método usando a mesma string, né, quer dizer, vai passar como parâmetro a mesma string x, e o que a gente vai fazer é desconsiderar o match quando o índice é o mesmo, né? Quando o índice i que está varrendo a primeira a entrada, né, do string, o x, o primeiro parâmetro x da chamada, e o índice j do segundo parâmetro, que também é x, na chamada, a gente vai pular. E por isso, por exemplo, que a gente vai, quando comparar o primeiro A dessa primeira linha que está aqui com o segundo A, com o primeiro A da segunda linha, esses dois a gente não vai considerar justamente porque os índices são iguais. E com isso, a equação de recorrência ela é exatamente a mesma que a gente estava usando. A única diferença que a gente usou no vídeo anterior, a única diferença que a gente tem que fazer agora é que a gente vai desconsiderar, então, quando o índice é igual. Quer dizer, como a gente está comparando a mesma string, né, você nota que a notação que a gente está colocando aqui agora é que xi igual a xj, né, porque é a mesma string. Né, na equação de recorrência anterior a gente tinha x aqui e y aqui. Então, como a gente está comparando a mesma string, a gente vai desconsiderar os casos onde o índice é o mesmo, porque, obviamente, nesses dois casos, nesse caso, o valor vai ser, obviamente, igual. Então, vamos dar uma olhada no código. Deixa eu melhorar a visualização aqui. Vou dar um zoom aumentar um pouco mais o zoom aqui para ficar mais fácil.
Então, a ideia aqui é que a gente vai implementar essa equação de recorrência. Para implementar essa equação de recorrência da forma recursiva, é relativamente fácil. Né? A gente cria, na verdade, uma função só para chamada, né? Na verdade, essa função aqui, a gente vai passar para ela a string, e ela, na verdade, vai chamar a função que é recursiva, que é esse LRS underscore R, onde a gente passa o x e a gente passa os dois índices que a gente quer que ele procure. Né? No caso aqui, a gente está passando, então, que é para ele procurar com o maior tamanho possível, né? Que é o tamanho de x. Então, vamos dar uma olhada na função recursiva. A primeira parte dela, que é essa parte aqui, ela está implementando a primeira linha da equação de recorrência, que é, se eu tiver alguma das strings vazias, eu tenho que retornar zero. Já essa segunda parte, ela implementa exatamente a segunda linha, que é, eu estou comparando as duas posições, né, que é M com N, e se eles forem diferentes, né, se esses dois índices forem diferentes, significa, se o valor é igual e se os dois índices forem diferentes, significa que eu posso somar um, né, quer dizer, eu posso acrescentar que eu achei um caractere igual, e agora eu vou procurar num string um pouco menor. Né? Quer dizer, vou procurar para dentro da string que eu estava trabalhando antes. Né? Então, passando, portanto, um índice menor. E essa última parte, ela é exatamente a terceira linha. Né? Dá para perceber, então, que a nossa função aqui, ela é bem uma representação bem fácil, né? E essa é uma das características do Python, é que a gente está praticamente escrevendo a mesma coisa que a gente escreveu na equação de recorrência. Quer dizer, o fato de a gente ter equação de recorrência já permite que a gente escreva a solução, principalmente nessa forma recursiva, praticamente imediato. Né? Então, essa última linha, o que ela está fazendo é exatamente o que está escrito na equação de recorrência. Quer dizer, nós vamos estar achando o máximo, só que nós vamos estar procurando agora a string onde a gente diminui a segunda e diminui a primeira. Quer dizer, passando para essa, procurando então agora em dois ramos. Né? Um ramo onde a gente diminuiu só a segunda parte e um ramo onde a gente diminuiu só a primeira parte. Então, com isso, a gente consegue achar qual que é a quantidade de caracteres que são dessa sequência repetida mais longa, né, que são exatamente os quatro caracteres que a gente viu no slide. Vamos dar uma olhada agora numa segunda implementação. Ela é um pouco mais complicada em termos de código, mas ela é bem mais fácil ela é melhor, uma implementação melhor, porque na verdade a gente não depende da recursão, o tamanho é fixo. Na verdade, o que vai determinar a ocupação de memória é esse array que a gente vai guardar
qual que é o comprimento do... qual que é o comprimento da string, né? E a ideia aqui é exatamente a mesma do que a gente viu para achar a string mais comum, é a mesma implementação. A única diferença, se vocês olharem o código da implementação do vídeo anterior, é essa parte, né? Então, quer dizer, a gente está criando uma matriz de 2 dimensões, onde a gente coloca, para a gente comparar as duas strings, né? A matriz é uma matriz quadrada, porque a gente vai estar colocando é a mesma string, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. A primeira linha e a primeira coluna, elas são 0, porque é o caso base, né? Então, e aí eu vou, quando eu comparar o primeiro caractere da primeira string com o primeiro caractere da segunda string, eu vou colocar na posição 1, e assim por diante, até eu completar o comprimento completo da string, e a ideia é a mesma que a gente viu no outro vídeo, que é cada posição, na verdade, então, ele tem a comparação das substrings que a gente está usando, né? que é exatamente o que está sendo dito aqui, que é a substring que vai de 0 até i-1 e de 0 até j-1, quando a gente olha nessa posição. Então, com isso a gente passa a ter a gente consegue obter o mesmo resultado, né? Então, aqui eu só acrescentei, do mesmo jeito do outro, eu acrescentei, se eu passar verboso, ele vai executar esse pedaço o que ele faz é imprimir a comparação, e o que a gente vê aqui é o que a gente tinha visto no outro vídeo, que é, eu tenho a string escrita na horizontal e na vertical, e, por exemplo, quando eu estou comparando o A, né, esse A com esse A, eu acho que eu tenho uma string, eu consegui achar o primeiro caractere, porque os dois caracteres são iguais, e a posição do índice é diferente, que é essa parte da implementação. E quando eu olho, por exemplo, nesse caso, onde eu estou comparando esse A com esse T, o que eu tenho é a string, apesar do A e do T serem diferentes, né, então eu estou fazendo essa parte, a terceira linha aqui da equação de ocorrência, né, os dois são diferentes, o que eu tenho que comparar agora é o que eu tinha antes, né? Então, aqui, o que eu vou estar comparando eu já tenho esse valor calculado, né, onde ele compara a string AT com esse aqui, e eu tenho que ele não tem nenhum caractere repetido, porque na verdade eu estou comparando o primeiro AT com o segundo AT, ou com a primeira parte da string, né, os dois primeiros caracteres da string, com os dois primeiros caracteres da mesma string. Então, eu caio naquele caso onde, apesar da letra ser igual, eu não posso usar esse valor porque eu não estou pegando um caractere repetido. Em compensação, essa célula aqui, ela me dá, quando eu comparo ATA com AT, na verdade, com A. Nota que essa linha aqui. Então, eu estou comparando a string ATA com a string A, e eu acho que eu tenho a primeira string, né, que é o que eu tinha visto antes, que é esse A é repetido com relação a esse. Então, nessa célula aqui, eu armazeno qual que é o maior valor que eu já tinha da string anterior. E aí, com isso eu consigo preencher a string, a matriz toda, e eu acho então que aqui nessa posição, que é a comparação dessa string aqui com essa string que está aqui
aqui é que eu vou marcar, mas vai aparecer as minhas todas, né? Com essa string aqui, eu vou achar que eu tenho os 4 caracteres repetidos aqui. Da mesma forma que aqui é simétrico, né? Eu tenho a string com todos os caracteres menos 1, com essa string com todos os caracteres menos 2, que é o simétrico dele. Então, com isso eu consigo achar, né, com essa pequena variação, que foi simplesmente acrescentar aqui a diferença do índice, eu consigo achar, resolver o problema de achar a string comum repetida mais longa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.